Vamos colocar em pé e vamos receber com uma calorosa salva de palmas o pastor Marco Feliciano. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, porque eu tenho profundo respeito. E poucas pessoas sabem, mas em 2013, quando eu passei por aquela perseguição toda que os irmãos devem se lembrar, o primeiro dia que eu fui enfrentar os ativistas, eu estava morrendo de medo, chorando dentro do meu gabinete. Eu nunca tinha visto aquilo. E de repente entrou pelo meu gabinete um varão de guerra. Ele não estava vestindo roupa branca, mas estava de terno, gravata. Ele olhou para mim e disse: está chorando por quê? E eu falei para ele: eu estou com medo. Ele disse: você não tenha medo, você representa a igreja, eu vou com você. O bispo Manuel me pegou pelo braço e nós marchamos dentro da Câmara dos Deputados, cheio de jornalistas. Ele foi do meu lado, e isso me deu força de sustentação, e vencemos aquele momento. E ali nasce a mudança do Brasil. Para quem conhece política sabe disso. E Deus trouxe um tempo novo para a nossa nação, ao ponto de termos hoje aqui o juiz Sérgio Bretas, que é evangélico, e futuramente um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, como disse o nosso presidente. Isso vale um glória a Deus, não vale? Então muito obrigado, viu, meu bispo? Muito obrigado. O senhor é uma inspiração para mim. Ao bispo Abner, ao bispo Daniel Malafaia, aos pastores que aqui estão, meus cumprimentos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são estas as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, pastores e senhoras? Feche a Bíblia, coloque no banco, incline a cabeça um minutinho. Pai, eu te peço graça e inspiração nesta manhã para conduzir estas palavras que o Senhor plantou na minha alma para o coração dos seus filhos e filhas. Na medida em que eu estiver ministrando, o Senhor tem liberdade para tocar, curar, encher com o Espírito Santo, renovar as promessas e os sonhos, porque esta é a sua igreja. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podem tomar o seu assento. Vou pedir ao Roberto para tocar só um pouquinho mais baixinho, Roberto. Não sei se os irmãos sabem, o pastor Roberto Marinho, ele trabalhava nos Estados Unidos até o mês passado com o pastor Benny Hinn. Era o músico do pastor Benny Hinn. Aí ele deixou o pastor Benny Hinn e veio trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Obrigado, viu, Roberto? Deus te abençoe. O deputado Otônio, eu não sei se ele ainda está aí, um grande amigo. A igreja está muito bem representada. É um debatedor por natureza, é dinâmico. E de vez em quando ele leva o plenário à loucura lá, né? Ele joga fogo, eu tenho que ir lá apagando, né? Mas graças a Deus. Queridos, eu pensei muito no que falar aqui nesta manhã, e eu quero aqui pedir licença para, ao invés de trazer um estudo bíblico para obreiros, para pastores, trazer uma mensagem expositiva, uma mensagem do coração do pregador para o coração dos pregadores e pregadoras que aqui estão. O texto que eu li é um texto muito conhecido, muito usado inclusive em cultos de avivamento, por aqueles que ainda acreditam no carisma, nos dons do Espírito Santo. Afinal de contas, esta é a igreja Assembleia de Deus, e nós nascemos nesse fervor e neste fogo santo. E eu estava me lembrando que o apóstolo São Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, ele não escreve a carta porque ele está animado, porque ele está feliz, porque ele está com saudades. O que motiva o apóstolo a escrever essas duas cartas foi um encontro repentino em uma das suas grandes viagens missionárias. Estava ele dentro de um barco, e ele é reconhecido por alguém que se aproxima dele, segundo os historiadores, e esta pessoa se abre a ele dizendo assim: apóstolo, eu sou da igreja de Corinto, igreja que o Senhor plantou há 20 anos atrás. A primeira carta aos Coríntios é escrita 20 anos depois que a igreja de Corinto estava estabelecida, estava criada, estava de pé. A segunda carta
tem exatamente 9 meses de diferença da primeira carta, uma gestação. Então, 20 anos depois que a igreja de Corinto está fundada, o apóstolo Paulo se encontra com um membro da igreja de Corinto, e o encontro é aquele encontro de saudosismo. A pessoa relata ao apóstolo que ela é da cidade de Corinto, que o pai cresceu ouvindo o apóstolo pregar, e diz o historiador que o apóstolo Paulo faz uma pergunta então àquele membro da igreja de Corinto que o encontra na viagem missionária. E a pergunta é muito direta, e ela é assim: como vai a igreja de Corinto? A resposta, segundo os historiadores, foi uma resposta de ânimo, foi uma resposta emotiva, foi uma resposta carregada de orgulho, inclusive. O rapaz olha para o apóstolo e diz assim: a igreja está muito bem, ela cresceu, está gigante na cidade, ela plantou congregações, ela comprou terrenos, ela tem hoje uma sede muito própria, ela tem isso, ela tem aquilo. E quando ele termina de dar a resposta, o apóstolo indaga mais uma vez: filho, eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. A pessoa então se assusta porque achou que havia dado a resposta correta. Então começa a dizer: bom, a igreja ela ampliou as suas expansões, ela esticou a sua tenda, nós temos pessoas influentes, a igreja conseguiu salvar debatedores, senadores, a igreja hoje está envolvida com a política, ela está muito bem. E o velho apóstolo então indaga mais uma vez: rapaz, acho que você não entendeu, eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. E aqui então dá-se uma avenida de interpretação. Existem 2 igrejas estabelecidas dentro da própria igreja. Existe a igreja organismo e existe a igreja organização. A igreja organização difere da igreja organismo como a água difere do vinho. A igreja organização ela é estrutural. Aqui no nosso país, por exemplo, ela precisa de CNPJ, e ela precisa que alguém responda por ela, alguém que pelo português mais chulo é chamado inclusive de donos de igreja. Eu me lembro quando fui registrar, Bispo Manuel, a minha igreja, e lá estava a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Então um escrivão perguntou para mim: quem é o dono da igreja? Eu disse: é Jesus de Nazaré. Aí ele falou para mim: você tem o CPF dele? O RG dele? E eu fiquei todo sem jeito, meu querido Alexandre, fiquei todo sem jeito. Ele disse: não, eu preciso de alguém que tenha documento aqui no Brasil, alguém que responda por ela, porque se houver um processo, quem é que vai preso? Quem é que se responsabiliza pelos erros, caso aconteça? Então eu entendi que de maneira muito profana, a igreja como organização depende única e exclusivamente dos homens. E às vezes a nossa briga é simplesmente por ela, pela placa, pela estrutura, pelo nome. Mas o velho Paulo não estava perguntando sobre a igreja organização, ele estava perguntando sobre a igreja organismo. E o que é a igreja organismo? Ela é individual, ela recebe um nome que às vezes não é pomposo como a Assembleia de Deus, às vezes é só Maria, José, João, Antônio, Marco, Manuel. Esta é a igreja organismo, a igreja viva, a igreja que respira, a única que tem valor para o Salvador. Porque quando aquela trombeta tocar, lembra dela ainda ou não? Aquela que o apóstolo Paulo diz que, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Esta igreja do arrebatamento, esta é simplesmente singular, individual, é o organismo. E muitas vezes ignoramos o organismo. O velho Paulo então rememorou os seus idos de 20 anos atrás, quando ele pisa na Grécia e quando ele vai plantar a igreja de Corinto. Eu estou falando de um homem que não foi plantar uma igreja na Etiópia, não foi plantar uma igreja no Sudão, não foi plantar uma igreja na África, que fazia divisa ali com Israel, porque lá haviam pessoas pobres, miseráveis. É muito mais fácil ganhar um pobre, um miserável para Cristo. Ele resolveu pregar para os gregos. Posso ouvir os irmãos repetirem isso comigo? Gregos, diga comigo: gregos. Mais uma vez: gregos. Isso é para entrar na nossa alma. O velho Paulo
colocou dentro do coração dele que ele levaria o evangelho para um grupo de pessoas que ninguém gostaria de evangelizar, porque eram arrogantes, porque eram bonitos, eram inteligentes, eram ricos, eram sábios, faziam parte de uma civilização que deram para o nosso tempo presente, inclusive para o nosso ocidente, um dos seus 3 pilares, que é a filosofia grega, ao lado do direito romano e do moral judaico-cristão. São os três pés que sustentam o pensamento do ocidente. Paulo vai pregar para os gregos, e pregar para os gregos só há uma maneira: ele tem que ir com uma força muito mais forte que a que os gregos têm. Tanto que na segunda carta, parece que depois que ele escreveu a primeira, alguém mandou uma carta elogiando ele, dizendo: me lembro quando você pregou aqui, a sua cultura, a sua sabedoria, a sua palavra. Aí Paulo escreveu a segunda carta dizendo assim: não, quando eu fui ter convosco aí na Grécia, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas quando eu preguei para vocês, eu preguei debaixo da unção, eu levei revelação, eu levei poder de Deus, eu levei graça e unção. A igreja de Corinto, portanto, foi fundada debaixo de uma glória e uma graça tão grande, que eu, como pentecostal, o meu sonho era pastorear uma igreja como a igreja de Corinto. Uma igreja tão poderosa que todos os membros da igreja, durante o período em que Paulo era pastor, eram cheios do Espírito Santo. E eu não falo aqui por mera retórica. Imagine uma igreja onde todo mundo era profeta, ao ponto de no culto Paulo ter que parar um pouquinho e dizer: gente, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo, porque um estava profetizando aqui, levantava outro profetizando ali. Aí Paulo ia segurar o de cá, levantava outro lá atrás. Paulo chegou a dizer assim: gente, todo mundo pode falar em línguas, mas que Deus levante alguém que interprete aqui no nosso meio. E levantou o Senhor intérpretes. Então a igreja de Corinto não era uma igreja comum, era uma igreja possuída pela presença do Espírito Santo. Quem acredita nisso? Não é o seu sonho, pastor, ter uma igreja assim, envolvida na graça, na glória, na revelação, na unção? Um passarinho verde me disse que o pastor Alexandre Guilherme pregou aqui na abertura, e alguém questionou ele depois de pregar: você não foi usado em revelação? Porque ele falou: não sabia que podia. Me contaram isso, porque ficou com medo, porque estamos entre pastores, mas e aqui que tem que ter isso? Porque nós nascemos assim. Eu tenho orgulho de ser assembleiano, não é porque é a maior igreja do Brasil, mas é porque é uma igreja que tem alicerce na graça, na glória, na unção, na revelação, nos dons do Espírito Santo. E eu acredito que os profetas ainda estão aqui. Às vezes o que nos atrapalha como obreiros, e permita aqui fazer o meia-culpa, porque eu também sou, porque o que nos traz ao altar, porque aqui só tem evangelistas, missionárias e pastores, então esse puxão de orelha vale para nós. O que é que nos tira do meio do povo e nos coloca no altar? É porque alguma graça diferente o pastor viu em nós. O fervor, a vontade de evangelizar, a vontade de trabalhar, a honestidade, o serviço bem feito à igreja, a alegria. Ninguém consagra um pastor simplesmente por consagrar, se consagra porque ele tem características, e principalmente as espirituais. O que nos traz ao púlpito é exatamente o fogo pentecostal, o carisma, a glória. Só que aí acontece um fator inverso. Uma vez que somos vistos porque nos destacamos por causa dos talentos, dos dons, da honestidade, do bom serviço prestado, uma vez que saímos do meio do povo e subimos ao altar, parece que acontece uma metamorfose esquisita. Porque a gente que pulava e gritava lá, agora já não pulamos nem gritamos mais aqui. Aliás, até sentamos e fechamos o rosto. Tem uns obreiros que a gente olha para eles, parece que foi batizado num pote de vinagre. E uma vez eu perguntei, porque eu me lembro quando eu fui consagrado, Bispo Manuel, eu sentei no púlpito da igreja, presbítero, né? E quando eu dei o meu primeiro glória a Deus, daquele que arrancava tatu da toca e sabiá do toco, o presbítero Olaide me deu uma cotovelada na costela e disse: o que é isso, menino? Eu falei: eu estou dando glória a Deus. Falei: agora você é obreiro. Eu disse: o obreiro não pode dar glória a Deus, não. Falei: agora você é referência. Eu falei: mas eu sei que eu sou referência, por isso que a gente fica no altar. E eu aprendi que o fogo começa, não ouvi, o fogo começa no altar. Aí com o tempo eu fui ficando daquele jeito que tinha que ficar, como a igreja mandava. Passei a cruzar a perna, passei a botar um óculos na ponta do nariz, cruzar, alguém pregava, eu ficava daquele jeito. Eu comecei a me fantasiar de algo que eu não era, porque eu não era aquilo. O que me trouxe ao altar foi a visão que eu tinha dos homens que lá pregavam,
daqueles homens que me estimulavam a andar com os pés na terra, mas saber que a minha mente estava dentro do céu. Eu não sei se você acredita, mas Deus ainda é o mesmo, e o Senhor ainda pode voltar a nos usar. Eu ouvi aqui o nosso juiz falar sobre a quantidade de pessoas doentes. Eu sei que a população aumentou, mas o número de doentes aumentou muito mais do que o número da população. Por que será? Será que nós, como obreiros, não praticamos mais a velha fé de orar pelos doentes? Não praticamos mais a velha fé. Eu não sei vocês, mas eu caminho pelo Brasil afora. Nos últimos 10 anos, Bispo Abner, eu notei que diminuiu o número de pedidos de oração no altar. Os crentes não mandam mais pedido de oração. Pergunte para mim por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque os crentes têm Unimed, tem um plano de saúde. Eu me lembro que quando era lá da Vila Tatu, no meio da roça, de noite, porque não tinha hospital nenhum, quando adoecia alguém, os crentes agarravam os seus filhos e iam lá para a casa do presbítero Ovídio Ramos. Chegava lá um negro alto de 2 metros de altura, a mão parecia uma raquete de tênis, cortador de cana. Ele abria a porta e disse: o que foi? Nós trouxemos meu filho para o senhor orar, porque a Bíblia diz que se o presbítero orar com óleo, Jesus vai curar. Não tinha óleo vindo de Israel. Pegava gordura de porco, banha de porco, untava a mão e botava a mão na cabeça da criança e dizia: em nome de Jesus está curado, pode levar embora. No dia seguinte a vila inteira estava em polvorosa. O que aconteceu? Seu filho estava morrendo. O presbítero da Assembleia de Deus orou e Jesus curou. O meu corpo está arrebentado aqui, porque eu sei que nesta manhã Deus está falando conosco, que cada um de nós somos agentes de transformação, de graça e de glória. E se tem alguém que concorda, dá um grito daquele que empolga até o coração do pregador. O rapaz sentado com Paulo começou a entender a pergunta e disse: eu falei que a igreja está rica, está grande, ela só está um pouquinho diferente. Está diferente no que, meu filho? Aqueles barulhos, aquelas revelações, não tem mais. Por que não tem mais? Ora, quem fazia barulho eram os velhos. A geração nova é mais descolada. A geração nova que anda de carro importado e vai para a faculdade, só tem carro importado e vai para a faculdade porque os velhos pais, ignorantes, analfa de pai, beta de mãe, botavam o joelho no chão e gritavam o culto inteiro. Gritavam e oravam para Deus avivar a geração posterior. Aí a geração posterior recebeu tudo de mão beijada, mas esqueceu a graça. Entram em templos de Salomão, mas não tem a essência do cenáculo. Tem ouro e prata, mas não tem levanta e anda. Paulo apertou mais um pouquinho, o rapaz entregou. Tem até uns pecados esquisitos na nossa igreja, Paulo. Como assim? Aí Paulo, quando escreve a carta, diz assim: é sabido que há entre vós um tipo de pecado que nem entre os gentios tem nome. É um pecado que só tem na minha igreja. Um filho dormiu com a mulher do seu pai. Não é incesto, porque o filho não é filho da mãe. Não é adultério, porque não tem nome. O pai era viúvo, divorciado, casou de novo, foi trabalhar, o filho dormia com a mulher dele, estava dentro da igreja, e a igreja não fazia nada com aquilo, porque o dízimo do rapaz devia ser muito alto, o cargo devia ser muito importante. Então Paulo mandou uma carta para a igreja de Corinto dizendo assim: quando eu plantei vocês, eu não plantei vocês com sabedoria humana, não plantei vocês com autoridade humana. Eu mostrei para vocês que o Cristo é maior do que Zeus, que o céu, a Nova Jerusalém, é maior do que o Olimpo, e que a graça de Deus se revela quando os homens se esvaziam de si mesmos e se enchem do Espírito Santo. E isso incumbe em santidade. E o Espírito Santo não entra mais na igreja de vocês aí em Corinto por causa dos erros que vocês praticam. Deus sabe que todos são seres humanos passíveis de erros. Para isso existe o sangue de Jesus. Para isso existe a confissão dos pecados. Para isso existe o sacerdote orando pela alma. Mas ao ponto de não corrigir mais, ao ponto de terem medo do quê? Quem sustenta a igreja não é homem, é o Senhor. Se o Senhor não der crescimento, em vão trabalha o homem.
E Paulo então percebe que a igreja que ele plantou com tanta graça e glória perdeu os seus talentos. Então Paulo pega uma caneta e escreve. E no versículo 9 do capítulo 2, ele diz assim: eu sei que a situação em Corinto está ruim, mas ainda há um remanescente entre vocês. E graças a esse remanescente, diz o Senhor, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para Corinto de novo. Eu vou falar mais uma vez. Paulo estava dizendo: se o diabo achou que destruiu Corinto, mande um recado para ele. Se Deus encontrar meia dúzia de malucos em Corinto e eles começarem a orar, a consagrar e a jejuar, não vai sobrar demônio em Corinto nem para fazer mandinga, porque a força desta igreja é uma força que supera o pensamento humano. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais, eu estou pregando para homens e mulheres que vivem dentro do sobrenatural. Eu estou pregando para filhos assembleianos. E eu sei, senhoras e senhores, porque sou pastor de igreja também, que a burocracia rouba de nós muito tempo. A luta do tempo presente, os crentes modernos, o nosso enfrentamento com a mídia, a concorrência da igreja com a agenda profana é muito difícil. Eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que não está fácil nem criar filhos mais na igreja. Mas se nós não usarmos as técnicas antigas, nós não precisamos de uma receita nova. Nós podemos usar a receita antiga e aplicarmos nela a graça. Nós podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Nós podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Temos que dizer aos nossos filhos que o Jesus da Bíblia Sagrada, que ainda dá línguas estranhas, que dá visão, Ele é o mesmo e não mudou. Eu quero encerrar só contando um testemunho, Bispo Abner. Beto, manda a música para mim. Há 1 ano e 4 meses atrás, eu tive uma experiência que mudou a minha casa. Eu, pastor de igreja, pregador, deputado federal, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Vocês já viram aí, minha luta é um pouquinho pesada. E às vezes isso desanima. Sou ser humano. Eu tive depressão profunda. Minha esposa teve depressão profunda e contraiu uma doença chamada síndrome do pânico. Só Deus sabe por quais vales passamos. E eu nunca parei de pregar, Bispo Abner. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite, sexta, sábado, eu saio para pregar. 2 vezes por mês eu prego na minha igreja onde eu pastoreio. E às vezes na semana me reúno com os obreiros. Essa é a minha vida sempre. Eu estou deputado há 9 anos. Eu nunca parei porque eu fiz uma promessa. Eu falei, eu não vou para a política não vai perder, ou a igreja não vai perder um pastor, a política vai ganhar um profeta. Esse sempre foi meu pensamento. E eu lutei por isso, isso custa caro. Há 1 ano e meio atrás eu estava sentado lá na minha cama, era um sábado de manhã. Eu falei, finalmente consegui descansar um fim de semana. E eu estava lá mexendo no celular quando eu recebi uma visitação. Eu não sei se vocês ainda acreditam que Deus visita. Sabe aquele arrepio, aquele temor do nada. E eu ouvi o Senhor falar aqui dentro de mim: como estão as suas filhas? E por um momento eu pensei nas minhas filhas. Eu tenho uma de 24 anos, uma de 18 e uma de 16. E eu moro numa casa grande, cada uma fica trancada no quarto, adolescente. Peguei o telefone e liguei para uma por uma. Falei, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Desliguei. Daqui a pouco dobrei o joelho e fui orar por elas. E o Senhor falou para mim: você já falou de mim para suas filhas? Eu falei, elas me vêm pregar. O Senhor disse, não, você já contou as suas histórias para suas filhas. E o Senhor falou comigo, você falou do Deus da sua infância para suas filhas. Eu fui tomado pelo Senhor. Liguei para elas de novo e insisti, papai quer orar com vocês. Elas deixaram o que estavam fazendo, entraram no quarto. Eu disse, só que eu não quero orar aqui, eu quero que vocês vão orar comigo no monte. Ela, como assim, papai? De noite? Eu falei, não, agora. Mas agora, 1h da tarde, sol quente. Eu falei, exatamente. Mas por quê? Eu falei, porque eu preciso mostrar para vocês onde tudo começou. Olharam uma para outra, uma combinou, outra não queria, daqui a pouco resolveram. Liguei para minha esposa e disse, as meninas querem ir comigo no monte. Fomos todo mundo para o monte. Chegamos lá, não é monte, lá no interior de São Paulo não tem montanha, é uma clareira no meio do mato lá.
Aí eu cheguei lá, 1h30 da tarde, falei, foi aqui que tudo começou. Sentei elas no banco e contei a história de como Deus pegou um cortador de cana e colocou ele onde ele está hoje. Falei para elas que eu cresci ouvindo presbíteros que não sabiam falar direito. Congreguei em igrejas que tão pequenas eram que não tínhamos instrumentos, não tínhamos som, não tínhamos nada. E cresci ouvindo profecias que saíam de vasos de honra. E todas elas se cumpriram para a honra e glória de Jesus. Quando eu terminei de dar esse briefing, pastor Abel, eu disse, agora nós vamos orar. Cada uma ajoelhou, as minhas 4 mulheres. Quando eu fui ajoelhar, o Senhor falou comigo, você fica de pé. Você vai orar pela sua família e defender sua casa. Eu entrei numa oração de guerra, como há muito tempo não tinha orado. Começamos a orar, era 2h30. Eu terminei de orar, era 3h30, 4 horas. Eu estava suado. Eu gritava, eu esburrava as árvores. Eu gritava com o diabo dizendo, na minha casa não. E eu reivindiquei a minha família. Eu disse, Senhor, eu prego há mais de 30 anos. Preguei em mais de 80 países do mundo. E eu ganhei e ajudei filhos de crentes pelo mundo inteiro. E eu não quero perder as minhas filhas e a minha casa. E depois que eu orei desse jeito, eu desabei em pranto. Eu caí e chorei muito. As meninas levantaram, vieram, me abraçaram e choraram comigo. Foi um momento de comunhão muito lindo. Quando eu terminei aquilo, eu falei, agora nós vamos orar para ir embora. E a minha filha mais velha, ela era o meu desafio. A minha filha mais velha, embora seja linda, não sei se alguém me acompanha nas mídias sociais, já deve ter visto, a Karen é linda, mas ela sofria, ainda não está sendo gravado, né? A minha filha sofria com uma doença psicológica chamada disfunção de imagem. Ela olha no espelho e vê uma coisa feia. Ela ficou 1 ano e meio sem colocar os pés na rua. Dei o melhor carro que ela queria no aniversário dela. Ela andava na cidade com os vidros do carro fechado, botando um insufilme no carro para ninguém vê-la. Eu não conseguia entender o que era. Esse psicólogo não resolveu, ninguém resolveu. Uma timidez sem tamanho. Aí eu falei, Jesus, eu preciso de um sinal de que o Senhor está aqui. Aí eu falei para minha filha mais velha, Karen, você pode fazer essa oração, filha? Pedi para ela fazer uma oração, era pedir para morrer. Ela tímida, inclusive com a família. Ela olhou para mim e começou a chorar e disse, o Senhor me ajuda, pai? Ei, é o pastor Marco Feliciano que está falando. Ajudei seus filhos. E a minha filha pedindo oração para orar. Me ajuda a orar, pai? Eu falei, te ajudo, filha. Ela agarrou a minha mão, abre, e começamos a orar. Ela orava e parava e chorava. Uma palavra, orava e chorava. Daqui a pouco essa menina deu um grito. E ela disse assim, Deus do meu pai, Deus do meu pai, se revela para mim também. Me dá 1% do que o Senhor deu para o meu pai, para eu te conhecer, como meu pai te conhece. Eu caí de joelhos, eu agarrei as pernas dele, eu disse, filha, não é 1%, meu Deus vai te dar o dobro. Eu falei, me perdoa por ter cuidado da igreja no mundo e esquecido de você, esquecido da minha casa, das minhas filhas. E eu orei com as minhas filhas naquele dia. Deus fez uma obra tão grande, mas tão grande, que ontem à noite minha filha me ligou e disse, papai, eu recebi um convite para ir pregar em Moçambique, na África. O senhor vai comigo? Eu disse, eu vou, mas vou ficar sentado na plateia, porque eu quero ouvir Jesus te usar. A única coisa que eu fiz não foi levar minha filha para os livros de Freud, embora sejam muito bons. Eu não levei ela nos maiores psicanalistas, não precisei contratar um coaching. Eu levei ela para o monte, lá onde a gente sai parecendo um porquinho do meio da terra, onde a gente grita. E ainda tem crente, esses crentes que são extremamente importantes, acham que quem vai em monte é tudo maluco, desequilibrado. Aliás, eu acho que a gente é maluco e desequilibrado mesmo. Porque o que Paulo está falando para a igreja de Corinto é um princípio de loucura. E eu encerro aqui. Paulo está dizendo que Deus ama quem é esquizofrênico. Porque esquizofrenia é uma loucura, é uma disfunção mental, é um falsete na psique. E o que é que um doente mental faz? Ele vê o que ninguém vê. Uma pessoa que está vendo vulto, interna. Olha, eu estou ouvindo vozes, escuto o que ninguém escuta, interna. Está todo mundo com frio e a pessoa morrendo de calor. Está todo mundo com calor e a pessoa morrendo de frio. Ó, você não está normal, não, vai no médico. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas veem o que ninguém vê, elas ouvem o que ninguém ouve, e elas sentem o que ninguém sente.
Eu acho que Deus tem um pacto com os malucos aqui nesta manhã. Que esta palavra te encha de fé, que quando você sair desta convenção, você entre na rua da sua casa e determine aos demônios que mandam naquele quadrado que lá tem dono, que você é embaixador do reino de Deus, você tem imunidade diplomática. Onde a planta do seu pé pisar, Deus te dará por herança. Eu profetizo a falência do império das trevas no estado do Rio de Janeiro, e profetizo que na rua da sua igreja, da sua casa, não ficará Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Haverá um reavivamento, e a glória de Deus vai possuir a sua igreja. E se você crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Fique em pé e vai glorificando o nome do Senhor. Dá lugar ao Espírito Santo na sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, racalabachandarabassuriandaraia. Oh Deus.